tem-se ouvido falar um pouco da questão de que os carros elétricos não são assim tão amigos do ambiente, muito fruto da produção das baterias. Isto é um mito? É uma verdade? Que tipo de desenvolvimentos é que está a haver relativamente a este aspecto? Eu, por acaso, a entrevista que eu estive a ver do Hugo há pouco, quando andei para a frente, foi exatamente aí que o Hugo estava a responder. É uma pergunta muito, muito, muito comum. E é justo que a respondamos em cada oportunidade que temos para fazer, porque é provavelmente uma das principais pontos de debate sobre carros elétricos e convém vê-la sempre bem esclarecida. Há uma grande diferença entre produzir um carro elétrico e produzir um carro a combustão, e operar um carro elétrico e operar um carro a combustão. E tem muito a ver, e normalmente pega-se muito nesse conceito da pegada da extração do lítio e dos metais raros, e de como é que o carro elétrico é supostamente menos amigo do ambiente, comparativamente com um carro a combustão. Há que terem atenção um diferendo fundamental grande, independentemente de depois vermos quantos quilómetros é que um carro elétrico demora até compensar. Normalmente, uma boa parte do argumento é não, um carro elétrico depois só compensa ao final dos 100 e tal mil quilómetros em que nós andamos com o carro, e a partir daí é que as emissões da extração e o custo da extração dos metais passa a estar mais ou menos equitativo a um carro de combustão. Há uma grande, grande diferença que vai ser o vosso mind bender. Vai ser o momento em que a pessoa faz haha, que é muito simples. É que eu, quando estou a extrair o lítio e a extrair os restantes materiais para fazer a minha bateria, eu estou a extraí-los da terra uma vez. Eles vão entrar no carro, vão ser utilizados para a locomoção do carro, vão andar largas centenas de milhares de quilómetros de serviço pelo carro, vão chegar a uma altura em que a capacidade da bateria eventualmente baixa para lá daquilo que o utilizador do carro já não considera confortável. Há Teslas com mais de 1 milhão de quilómetros, portanto, estamos a falar de um horizonte temporal longínquo. E nesse momento, essa bateria tem um de dois destinos. Um destino 1, dependendo do fabricante, em que a bateria é usada ainda numa segunda vida para alimentar, por exemplo, o ciclo de eletricidade de uma casa, de uma habitação. Para receber energia de painéis solares e por aí adiante, e depois aí sim entramos numa segunda fase. Ou, dependendo se ela está muito degradada ou não, seja no final da segunda vida, seja no final da primeira vida, a bateria de lítio, ao contrário das pequeninas baterias que nós temos nos nossos telefones e cujo custo de extração tem um rácio difícil de justificar muitas vezes, e elas acabam naquelas imagens horríveis que nós vemos de lixeiras eletrónicas e por aí adiante. E mesmo agora estas dos telefones hoje em dia já não acontece tanto, porque já têm cargas consideráveis e há uma consciência ambiental grande dos fabricantes. Mas há muita eletrónica que acaba em lixeiras eletrónicas. As baterias de carros são uma pequena fortuna de materiais que estão lá dentro. Os materiais continuaram lá. Eles simplesmente sofreram alterações químicas. O lítio, o anodo, o catodo, o cobalto, eles juntaram-se de maneiras diferentes que os tornam menos eficientes. Mas eles estão lá todos. E, portanto, há um grande desejo de os retirar de lá outra vez, esmagá-los, voltar a reduzi-los aos componentes essenciais e, com isso, fazer novas baterias. E, portanto, a bateria permite um processo de reciclagem de ponta a ponta que comprar um carro, levá-lo, conduzi-lo durante centenas de milhares de quilómetros a queimar combustível fóssil que não voltará, senão quando tivermos nós humanos a fazer fóssil daqui a 65 milhões de anos. E, portanto, há este diferendo entre uma economia circular do qual nós garantimos que o próprio carro e a própria bateria estão alvo dessas críticas. Entra neste ciclo de economia circular comparativamente com algo que é simplesmente queimar hidrocarburetos que foram produzidos pela Terra durante milhões de anos. Dito isso, mesmo assim, um carro elétrico com o custo da primeira extração, porque aí tem de ser dito, não é? O custo da primeira extração das baterias mais da produção do próprio carro, ao final e agora depende das marcas e do utilitário, das largas dezenas de milhares de quilómetros ou da centena de milhares de quilómetros, já está a compensar largamente em termos de operação, comparativamente com um carro a combustão, com a vantagem de que, chegando ao fim do ciclo de vida, a bateria, ainda por cima, é recuperada e realimenta outros carros. Se virmos isto numa perspectiva de grandes coisas, isto significa que, chegando a uma altura em que as necessidades estão mais ou menos equilibradas com o uso do parque automóvel, chegaremos a um momento no qual estamos a extrair, efetivamente, poucos minerais da terra, porque estamos a reutilizar apenas aqueles do final do ciclo de vida dos carros e de baterias de casas e por aí adiante, que vão sendo produzidos mais e mais e mais e mais. Portanto, esse argumento é válido, mas é só quando a pessoa olha para aquele primeiro carro, o primeiro carro a extrair a primeira bateria.
Se olharmos na longa perspectiva, e já temos uma série de fabricantes, Teslas, Nissans e por aí adiante, a fazer full circle, portanto, a começar a reciclar as suas baterias, se olharmos para a grande perspectiva das coisas, esse argumento é um argumento egoísta, porque só estamos a olhar para nós, os primeiros utilizadores do carro, mas, na verdade, aquela bateria vai ter uma vida muito maior do que a do nosso carro. Muito bem, antes do Carlos meterem mais um mito, vamos ver o que é que a malta já nos está aqui a questionar. Embora isto, de facto, não